A paz a todos. Meu nome é Alberto Rosa. Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo. Esse canal é para você que não conhece a Cristo, para você que tem pouco conhecimento de Cristo ou para você que quer compartilhar o conhecimento de Cristo a outras pessoas. Ele é basicamente sobre evangelismo, né? Vou falar um pouco sobre capelania também, que é o que eu mais faço, né? E sobre missões urbanas, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que é salvação. Se você não entende o que é salvação, nós vamos tentar te explicar da melhor maneira possível através da Bíblia e daquilo que Deus colocou no meu coração. Por exemplo, salvar de quê? O porquê que eu preciso ser salvo? Primeiramente, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, uma vez que todo homem é pecador, ele é devedor. Ele feriu a desobediência de Deus. Ele desobedeceu a Cristo. Ele foi rebelde a Deus. Né? Isso aconteceu desde Adão e Eva no Éden. E de lá para cá, fala Romanos capítulo 3, que porque um Adão caiu, pecou, todos os outros pecaram, que veio da mesma linhagem, né? A gente já nasce pecador, né? A gente tem um gene pecador, a gente é pecador por natureza, né? Então, como que o homem que transgrediu a Deus pudesse ser salvo? Ou seja, resgatado, restaurado a dívida. Alguém tinha que pagar essa dívida. E para alguém pagar essa dívida, tinha que ser homem, né? Mas tinha que ser também Deus. Por quê? Para suportar tudo que o pecado tem de ruim e para não pecar. Por isso que Jesus Cristo é a única salvação do homem. Porque uma vez que você ofendeu alguém, essa pessoa que tem que te perdoar. E foi assim que aconteceu. Como a gente ofendeu a Deus e a gente foi rebelde à vontade de Deus, somente Deus poderia nos perdoar. E para que Deus nos perdoasse, a dívida tinha que ser paga, né? E por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para pagar a nossa dívida. E ele pôde pagar a nossa dívida porque ele não pecou. E ele não pecou porque ele era 100% Deus, em forma de homem. E sendo homem, ele sofreu tudo que um homem sofre pelo pecado. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento, a palavra de Deus fala, né? Ele caminhou com as pessoas, ele conheceu as pessoas, a dificuldade, as aflições das pessoas, ele foi maltratado pelo nosso pecado, ele foi julgado pelo nosso pecado, ele foi chicoteado pelo nosso pecado. Mas como ele não tinha pecado algum, somente alguém que não podia ter pecado algum poderia ser justificado por Deus. Você entende? Quando você pune, suponhamos que temos 3 pessoas, uma pessoa é a culpada, a outra pessoa é a inocente. Aí a gente começa a condenar a pessoa inocente pela culpa daquele que é pecador. Uma vez que a gente tem ciência que a gente fez isso, a gente pode perdoá-la daquilo que ela fez. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo, com Deus. Jesus Cristo tomou toda a culpa sobre si, ele tomou toda a penalidade sobre si, toda a culpa do pecado, todo o horror, toda a malignidade, toda a perversidade do pecado, ele tomou sobre si. E ele foi condenado por isso. Como ele não tinha culpa do que havia feito, Deus o justificou. E sendo justificado, ele foi ressuscitado. E sendo ressuscitado, ele foi glorificado. E sendo glorificado, ele é o único acesso entre Deus e o homem, no céu e na terra. Por isso que hoje nós temos paz em Cristo Jesus, porque ele é a nossa justificação. Ele foi que pagou o preço que era para nós termos pago. Ele pagou por nós. Então, por isso que a palavra de Deus fala que todo aquele que vem a ele, todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Mateus 6:37.
né? Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem acesso ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. Ele também disse que ele é a água que jorra para a vida eterna. Ele é o pão da vida. Aquele que se alimentar dele terá a vida eterna. Amém? Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Amém.